Por muitos anos, eu achei que tinha uma vida perfeita. Uma casa construída com amor, uma família estável e um marido que, até então, parecia ser meu companheiro, meu parceiro de vida. Sempre fomos muito próximos. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. Até que algo começou a me incomodar. Pequenas coisas. Sinais sutis que, no começo, eu tentei ignorar. Toda sexta-feira, ele saía dizendo que precisava resolver coisas do trabalho, ou que ia encontrar alguns amigos. No início, eu não desconfiei. Afinal, quem somos nós sem confiança, não é? Só que, aos poucos, esses sumiços foram ficando cada vez mais frequentes, mais longos e, principalmente, mais frios. Ele voltava diferente. Sem olhar nos meus olhos, sem carinho, sem aquele abraço de quem sente saudade. E toda sexta, como um ritual, ele sumia. Me deixava sozinha, com aquele nó no peito, tentando convencer meu coração de que estava tudo bem, de que eu estava apenas sendo paranoica. Só que, lá no fundo, algo me dizia: tem algo errado. E, infelizmente, eu estava certa. Mais certa do que gostaria. Por semanas, aquela angústia só crescia dentro de mim. Sabe aquele aperto no peito que não passa? Aquela sensação de que algo muito errado está acontecendo, mas você não tem coragem de olhar de frente? Foi assim que eu me sentia. Perdida entre querer confiar e temer descobrir uma verdade que poderia me destruir. Mas, naquela sexta-feira, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu olhei para ele, arrumando a camisa, colocando perfume, aquele perfume que ele mal usava comigo, ajeitando o cabelo no espelho, e sorrindo, como se fosse um dia qualquer. E eu pensei: chega! Hoje eu descubro o que está acontecendo. Hoje eu acabo com essa dúvida que me corrói por dentro. Esperei ele sair. Deixei uns minutos passarem. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam. Peguei meu casaco, disfarcei o nervosismo e fui atrás. No início, parecia algo banal. Ele pegou o carro, seguiu pela avenida principal, passou direto pelo bar onde dizia encontrar os amigos. Ali, meu peito apertou. Por que não parou? Pensei. Continuei seguindo. Ele parecia tranquilo, sem desconfiar de nada. E foi então que meu estômago revirou. Vi quando ele virou numa rua que eu conhecia muito bem. Uma rua que não tinha nada a ver com trabalho, nem com amigos, nem com qualquer coisa que justificasse aquelas cestas misteriosas. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos suavam tanto que mal consegui segurar o volante. Até que, ele estacionou. Desceu do carro sorrindo. E não demorou nem 2 minutos até a porta daquela casa se abrir. E ali, meu mundo simplesmente desabou. Eu vi com meus próprios olhos. Aquela mulher saiu da casa. Abraçou ele. Um abraço que não era de amizade. Não era de colega. Não era de compaixão. Era um abraço íntimo, apertado, seguido de um beijo no rosto, uma risada, e logo os dois entraram juntos, como se fossem marido e mulher. Naquele momento, eu não sabia se chorava, se gritava, se acelerava o carro e ia lá tirar satisfação, ou se simplesmente desabava ali mesmo. O chão sumiu dos meus pés. Eu senti meu corpo inteiro tremer, como se todo o meu mundo estivesse caindo, peça por peça, na minha frente. A pergunta que ecoava na minha cabeça era: quantas sextas ele esteve aqui? Quantos anos isso está acontecendo? E eu aqui, em casa, esperando, acreditando, confiando. E a pior parte ainda estava por vir. Eu fiquei ali, parada, assistindo aquela cena como quem assiste um filme. Só que aquele filme era o pior pesadelo da minha vida. Minutos se passaram, e eu só conseguia repetir na minha mente: não pode ser verdade, ele não faria isso comigo. Mas ele fez. E fez pior do que eu imaginava. Depois que eles entraram, eu decidi esperar. Parte de mim queria ir embora, fingir que não tinha visto. A outra parte queria respostas. Queria entender como, quando, por quê. Meu coração parecia que ia explodir. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, depois de quase 1 hora, eu vi de novo. A porta abriu. E, junto com meu marido, quem saiu daquela casa foi uma criança. Uma menininha, de uns 6 ou 7 anos. Ela correu até ele, abraçou suas pernas, ele abaixou,
beijou a testa dela e entregou um presente. Sabe aquele tipo de abraço que só quem tem amor de pai dá? Aquele olhar carinhoso, aquele sorriso sincero, que, por anos, eu não via mais dentro da minha própria casa. Naquele momento, eu perdi as forças. Meu corpo inteiro ficou mole. Minha visão ficou turva. E, antes que eu pudesse processar qualquer coisa, eles entraram no carro. Ele, aquela mulher, e a menininha. Saíram, rindo, como uma família feliz. Eu os segui. E, para minha surpresa, eles foram até uma sorveteria, bem longe do nosso bairro. Ali, eles se sentaram, conversaram, riram, tiraram fotos, como se fossem uma família comum. Meu marido, o homem que dizia estar no trabalho, estava ali, construindo outra vida, outra casa, outro lar, outra história. E eu era só a mulher esquecida, a sombra do que restou de um casamento que, para ele, já tinha acabado há muito tempo. E tudo fazia sentido agora. As ausências, o cansaço falso, o desinteresse, o celular trancado, os sorrisos vazios quando estava comigo, porque os sorrisos verdadeiros estavam lá, com eles, com aquela nova família que ele escondeu de mim por tanto tempo. Naquele momento, dentro do carro, sozinha, segurando minhas próprias lágrimas, eu entendi que nada mais seria como antes. E que, a partir dali, eu teria que decidir, ou me afundava na dor, ou me levantava da pior traição da minha vida. Depois de ver tudo aquilo, eu sabia que não dava mais para fingir que não sabia. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o volante. Meu peito parecia que ia explodir. Sabe aquela mistura de dor, raiva, indignação e medo? Medo do que eu ia ouvir. Medo de confirmar, pela boca dele, que tudo aquilo era real. E naquele exato momento, eu tomei a decisão. Eu não ia mais ser espectadora da minha própria vida. Eu precisava de respostas. Apertei o volante com força, enxuguei as lágrimas, respirei fundo e fui direto para casa. Horas depois, ele chega, com aquela cara de sempre, como se nada tivesse acontecido. Jogou a chave em cima da mesa, me deu aquele beijo frio na testa e perguntou: "E aí, amor, como foi seu dia?" Meu corpo inteiro gelou. A vontade que eu tinha era de gritar, de quebrar tudo, de jogar na cara dele tudo que eu vi. Mas eu me segurei. Eu queria ouvir da boca dele. Então, olhei bem nos olhos dele e perguntei: "Você tem algo para me contar?" Ele, cínico, respondeu com aquele tom fingido de preocupação: "O quê? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa?" Meu coração acelerou tanto que parecia que ia sair pela boca. Então eu respirei fundo e soltei: "Eu sei. Eu vi. Eu te segui. Eu vi vocês naquela casa. Eu vi ela. Eu vi a criança. Eu vi tudo." E naquele momento, eu vi o rosto dele mudar. O olhar dele congelou. A cor sumiu do rosto. A boca travou. Por alguns segundos ele ficou mudo, tentando pensar numa desculpa, mas sabia que não tinha mais saída. "Você me seguiu?" Ele perguntou, como se o errado fosse eu. "Claro que segui. Porque há meses você mente pra mim. Toda sexta você some. E agora eu sei onde você estava. Com ela. Com aquela mulher. E, com aquela criança." E então, ele abaixou a cabeça. E depois de alguns segundos de silêncio, soltou, sem nem olhar nos meus olhos: "Sim. É verdade. Aquela criança. É minha filha." Naquele momento, parecia que o chão se abriu debaixo dos meus pés. O sangue sumiu da minha cabeça. As mãos ficaram dormentes. A visão ficou turva. Minha filha. Ele não só me traiu, ele teve uma filha com ela, enquanto estava casado comigo. Enquanto eu me dedicava todos os dias a construir essa casa, essa família, esse lar. "Por quanto tempo?" perguntei, com a voz trêmula. Ele respirou fundo e respondeu, seco, quase sem remorso: 7 anos. 7 anos. 7 anos vivendo uma vida dupla. 7 anos olhando na minha cara e mentindo. 7 anos me tratando como se eu fosse apenas um detalhe na vida dele. Eu não aguentei. Levantei, bati na mesa, gritei tudo que estava entalado na garganta há meses. "Você destruiu minha vida. Você acabou com tudo." E ainda teve a coragem de fingir, de olhar para mim, me abraçar, dormir do meu lado,
enquanto levava outra vida pelas minhas costas. E ele, sabe o que fez? Ao invés de se desculpar, de se mostrar arrependido, tentou inverter tudo. A culpa não é só minha. A gente já não estava bem. Você só vivia ocupada, só pensava nos problemas, na casa, no trabalho. Foi ali que eu percebi que não tinha mais volta. Que aquele homem que eu achava que conhecia, nunca existiu de verdade. O amor, a cumplicidade, as promessas. Tudo mentira. Tudo fachada. Eu sentei no sofá, coloquei as mãos no rosto e chorei. Mas naquele choro, não tinha mais só dor. Tinha raiva. Tinha indignação. E, principalmente, tinha certeza de que eu não ia mais aceitar migalhas. E, a partir daquele momento, eu entendi. Ou eu me refazia, ou eu me perdia de vez. Mas o que ele não sabia é que a mulher que ele achou que tinha destruído estava prestes a se levantar mais forte do que nunca. Depois daquela conversa, se é que eu posso chamar de conversa, eu me tranquei no quarto. Meu corpo tremia. Minha cabeça parecia que ia explodir. Era como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre mim. O que eu faço agora? Jogo tudo pro alto. Finjo que não vi? Finjo que não sei. Foram horas sentada na beira da cama, olhando pro nada. O silêncio da casa, que antes era conforto, agora me sufocava. Cada canto da casa parecia gritar lembranças. Lembranças de um amor que, agora, eu não sabia se algum dia foi real. Eu comecei a olhar ao redor. A cama que escolhemos juntos. O guarda-roupa que montamos. As fotos em cima da comoda. Tudo parecia falso. Uma vida construída sobre mentiras, sobre traições escondidas. As perguntas não paravam na minha cabeça. Como ele teve coragem? Como ele olhou nos meus olhos todos os dias, sabendo do que fazia pelas minhas costas? Como ele pôde dividir a vida entre duas mulheres? E ainda, ter uma filha, escondida, como se eu fosse uma estranha na vida dele? Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Uma dor que não cabia no peito. Uma mistura de tristeza, ódio, humilhação, impotência e medo. Medo de recomeçar. Medo do julgamento. Medo da solidão. Medo de não saber quem eu era sem ele. E foi nesse turbilhão de emoções que uma ficha começou a cair. E eu? E a minha vida? O tempo todo eu só pensava nele. No que ele fez. No quanto me machucou. Mas, e eu? Quando foi que eu deixei de olhar para mim? Quando foi que eu comecei a aceitar migalhas, silêncio, ausências, desculpas esfarrapadas? A dor começou a se transformar. De lágrima, virou raiva. De raiva, virou força. E da força, nasceu uma decisão. Eu levantei, olhei no espelho, os olhos inchados, o rosto cansado, o peito apertado. E disse para mim mesma, em voz alta, como se precisasse ouvir: ninguém vai me amar se eu não me amar primeiro. E eu, não nasci para ser segunda opção na vida de ninguém. Naquele instante, a decisão mais difícil da minha vida foi tomada. Eu ia embora. Eu ia me escolher. Eu ia colocar um ponto final nessa história. E não pense que foi fácil. Não foi. Eu tremi. Eu duvidei de mim. Eu olhei para a porta dezenas de vezes antes de ter coragem de girar a maçaneta e dizer a ele: acabou. Você fez sua escolha. E agora eu faço a minha. Eu escolho a mim. Eu escolho a minha paz. Eu escolho me amar. Ele tentou argumentar. Tentou se justificar. Tentou, até, me fazer sentir culpada. Mas a gente pode resolver. Você não pode jogar tudo fora assim. Pensa na nossa história. E foi aí que eu respondi, com a voz firme, mesmo com o coração em pedaços. Quem jogou tudo fora foi você. Quando decidiu me trair. Quando decidiu viver uma vida dupla. Eu só tô fazendo o que você deveria ter feito. Me respeitar. Peguei minhas coisas, fechei a porta. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que parecia esquecido dentro de mim. Liberdade. Misturada com medo, com dor, com tristeza. Mas liberdade. E naquele momento, olhando para frente, eu entendi. A pior dor não é a de ser traída. A pior dor é a de se trair. E eu não ia mais me trair. Nunca mais. Nos primeiros dias, eu confesso, achei que não ia suportar o silêncio da casa nova.
O vazio das mensagens que não chegavam mais. A cama enorme e fria. As manhãs sem aquele bom dia, mesmo que fosse falso. A ficha começava a cair. Eu estava sozinha. Sozinha para recomeçar. Sozinha para me reconstruir. Mas sabe o que é mais louco? A dor, quando bem usada, vira combustível. Vira força. Vira coragem. Vira munição. Foi então que eu parei de chorar. E comecei a agir. Peguei tudo que tinha guardado, conversas, prints, comprovantes, mensagens antigas, extratos bancários. E descobri que além de me trair no amor, ele também me traía financeiramente. Transferências escondidas. Gastos não justificados. Presentes caros que nunca chegaram até mim. Ele bancava uma segunda vida, às minhas custas. E naquele momento, a dor virou revolta. E a revolta virou foco. Contratei um advogado. Um dos melhores. Juntei todas as provas. Levei tudo para a justiça. E, pela primeira vez, deixei de ser aquela mulher submissa, que aceitava calada, que fingia não ver. E virei uma mulher que luta. Uma mulher que não se curva mais. E sabe aquele homem que se achava esperto? Que achava que nunca seria descoberto? Que achava que eu era boba? Ele foi pego de surpresa. A cara de pavor dele na audiência. Não tem preço que pague. Além disso, eu fiz questão de expor tudo para quem precisava saber. Pros amigos. Pra família. Pro círculo social que ele tanto prezava. Ele não era mais aquele marido perfeito. Virou o homem que traiu, mentiu, enganou e destruiu uma família. Só que, sabe o que é mais bonito? Minha vingança não foi só derrubar ele. Minha verdadeira vingança foi me levantar. Enquanto ele afundava nas próprias mentiras, eu me reconstruía. Cuidei de mim como nunca antes. Voltei a fazer terapia. Retomei aquele curso que sempre quis fazer, mas que ele dizia que era besteira. Mudei meu cabelo, mudei meu guarda-roupa, mudei minha energia. Pela primeira vez, olhei no espelho e não vi uma mulher quebrada. Vi uma mulher que sobreviveu. Que renasceu das próprias cinzas. Que entendeu que não precisa de ninguém para ser feliz. E mais, sabe aquela frase que ele me disse quando tentei conversar antes? Se você tá desconfiada, o problema é seu. Pois bem, hoje eu digo, se você perdeu uma mulher como eu, o problema é todo seu. Porque no final, ele perdeu muito mais do que eu. Perdeu a mulher que segurava a casa, que cuidava dele, que acreditava nas promessas, que esteve do lado dele nas piores fases. E eu? Eu perdi um mentiroso, um traidor, um covarde. No final das contas, eu saí ganhando. E sabe o que mais? Se algum dia ele cruzar comigo na rua, vai me ver. Linda. Forte. De cabeça erguida. E vai saber que a mulher que ele tentou destruir, hoje é muito mais feliz sem ele do que jamais foi ao lado dele. Se você chegou até aqui, se você tá ouvindo minha história, é porque, de alguma forma, algo dentro de você se identificou. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez esteja desconfiando, sofrendo calada, se sentindo louca, como eu me senti tantas vezes. Olhando pro teto de madrugada, perguntando: será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô exagerando? Será que sou eu o problema? Deixa eu te dizer uma coisa. E escuta com todo o seu coração. Você não é louca. Você não está exagerando. E não. O problema não é você. Sabe o que acontece? A gente foi ensinada, desde pequenas, a acreditar que amor é sobre suportar. Que mulher forte é aquela que aguenta tudo. Que casamento é assim mesmo, cheio de altos e baixos. Que homem é assim, que a gente tem que perdoar, relevar, entender. Mas deixa eu te contar uma verdade dura, que eu aprendi do jeito mais cruel possível. Não é assim. E nunca deveria ser. Amor não é pra doer. Amor não é pra ser dúvida. Amor não é pra fazer você se sentir pequena, invisível, insuficiente. Você não tá na vida de ninguém pra ser segunda opção. Pra ser usada. Pra ser enganada. Pra ser traída. Você não nasceu pra mendigar migalhas de amor, de atenção, de respeito. E se nesse momento, você tá aí, do outro lado, ouvindo minha voz, sentindo seu peito apertar, com lágrimas nos olhos.
Saiba que essa dor que você sente agora não te define. Ela não é o fim. Ela é o começo. O começo de uma versão sua que você nem imagina. Uma versão que, talvez, você nunca tenha conhecido. Porque passou a vida inteira cuidando de todo mundo, menos de você. E eu te prometo, do fundo da minha alma, existe vida depois da traição. Existe vida depois da dor. Existe vida depois daquele momento em que você acha que nunca mais vai sorrir. E sabe o que é mais bonito? Essa vida é muito melhor do que tudo aquilo que você acreditou que merecia. Então levanta essa cabeça. Se olha no espelho. E diz para si mesma: eu sou o suficiente. Eu sou forte. E ninguém mais vai me fazer duvidar disso. Porque no fim das contas, quem perde não é você. Quem perde é quem não soube te valorizar. Quem perde é quem achou que você era fraca. E vai ter que te ver, daqui pra frente, mais linda, mais forte e mais dona de si do que nunca. E se hoje você ainda não se sente assim, tudo bem. Chora o que tiver que chorar. Sente a dor que tiver que sentir. Mas promete pra você mesma que essa dor não vai te destruir. Ela vai te transformar. Se essa história tocou você, se, de alguma forma, você se viu em cada palavra, em cada lágrima, em cada ferida que eu contei aqui, não guarda isso só pra você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Com aquela amiga, com aquela mulher que você sabe que tá passando por algo parecido. Porque nenhuma de nós merece se sentir sozinha nessa dor. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, se quiser encontrar força, coragem, motivação para se reconstruir, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, porque aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui, cada história é um grito de liberdade, de superação, de recomeço. E me responde aí nos comentários. Você já viveu algo assim? Ou conhece alguém que viveu? Eu vou ler cada comentário com todo carinho. Porque sua voz importa. Você não tá sozinha. Nunca esteve. E nunca mais vai estar.